nossa língua portuguesa aqui no Brasil, ela sofreu um monte de influências, né? E ela sofre um monte de influências até hoje. Então, eu achei muito interessante, acabei de aprender agora com o professor Henrique Santos Braga, que é professor de língua portuguesa e mestre em filosofia e filologia e língua portuguesa, que hoje a gente não fala mais que alguém falou errado, mas sim que é um desvio do padrão culto, porque com tantas influências é permitido que a gente tenha um jeitinho diferente de falar. Mas ainda existem algumas palavrinhas e algumas frases que na hora da gente falar vem uma dúvida danada, né? Como é que é o jeito certo de falar? E às vezes a gente fala com um desvio do padrão culto sem nem saber que está fazendo ou cometendo esse erro. Por favor, professor Henrique Santos Braga. Oi, Cláudia, tudo bem? Como você disse, não é erro, né? É discutível chamar de erro isso. Agora, frases comuns. Também é impossível a gente esquecer que tem um jeito correto de falar. Sim. E aí, como as meninas falaram aqui, quando a gente fala alguma coisa errada, já fala, ih, esse aí fugiu da escola, né? Certo. E tem uma brincadeira, tem um preconceito. Então, sim, falar certinho é muito bacana, né? E até você usou uma boa palavra, porque é um tipo de preconceito. Inclusive, um livro muito interessante do Marcos Bayon, que é um linguista doutor aqui na USP e professor no UNB, é chamado O Preconceito Linguístico. Porque ele trata justamente disso, do quanto socialmente essas coisas ganham um tom preconceituoso, mas muitas vezes sem que as pessoas percebam. Quer dizer, rir de alguém porque essa pessoa disse que iria menos vezes a algum lugar em vez de menos vezes, é também um tipo de preconceito. Não significa isso que não haja uma importância em usar o português padrão, que ele não tenha o seu lugar e que não seja importante conhecê-lo. Inclusive, é função da escola isso. É importante a gente conhecer. Se a gente puder falar da forma correta, melhor ainda. Mas se a gente conseguir jogar fora esse preconceito, é bom. É isso que promove a paz. Mas para a gente conhecer melhor o nosso português, o professor Henrique já vai deixar uma frase aqui no ar e a gente vai ter um tempinho para pensar qual é a forma correta de falar essa frase. Uma lousa aqui, uma no Dia lousa. dos Professores. E é a frase para pensar no intervalo. Pra gente pensar no intervalo. Depois eu volto com o professor Henrique, ele vai tirar várias dúvidas e vai mostrar qual é o jeito padrão, qual é o correto, né? O jeito correto da gente usar algumas palavrinhas do dia a dia. Perfeito. Então vamos lá, uma frase pro pessoal pensar. Numa fala popular seria muito comum uma frase como essa, que dissesse: entre eu e o mar há uma enorme distância. Entre eu e o mar há uma enorme distância. Será que esse é o padrão correto? Aí é até importante contextualizar, como a Cláudia disse muito bem no começo, a grande questão é distinguir o uso padrão do uso não padrão. E até quando a gente pensa em desvio em relação ao padrão, existem aqueles que são mais marcados e menos marcados. Quer dizer, existem aqueles desvios que, quando são cometidos, acabam chamando a atenção de muita gente que aparece ali, que está ali ao redor, não é? Aqui nessa frase eu deixei um desvio não marcado. Imagino que se uma pessoa dissesse... Esse não chama muita atenção. Não chama muita atenção. Se uma pessoa dissesse... Entre eu e o mar há muita distância. Desabafando que não pode ir à praia, muito trabalho, etc. E dissesse isso, entre eu e o mar há muita distância, não haveria problema. Não acho que as pessoas apontariam como um grande equívoco aqui o pronome eu em vez do pronome mim, que seria, então, para que a gente fique aqui no padrão culto, entre mim e o mar. Ou seja, o certinho é entre mim e o mar há uma enorme distância. Por que mim e não eu? Porque tá seguida a palavra entre, é isso? É isso. Então, ó, decora. Entre é sempre mim. Entre mim e ela, entre mim e o Renatão, entre mim e o Rivaldar, é sempre entre mim. Sempre entre mim. Então, nunca independentemente da ordem. Isso é uma coisa interessante, porque imagino muita gente em casa ficou buscando o que não estava aqui de acordo com o padrão e pensou numa alteração da ordem, alguma coisa como entre o mar e eu, em vez de entre eu e o mar. E até, não sei se é o caso comentar, mas na minha hipótese, né, essa crença de que a ordem aqui seja importante é influência de um seriado de televisão. É um seriado de televisão que no original é escrito na língua espanhola, e no espanhol há uma diferença entre citar a si mesmo primeiro ou citar a outra pessoa primeiro. Quando traduziram para o português, uma piadinha que existe lá naquele Aí seriado, ficou essa crença. Ficou essa crença de que a ordem seja importante. Tá, e a ordem não é importante. Não é importante. Agora, se eu colocasse, então, entre o mar e mim, do mesmo jeito, tem o entre, vai ser com mim. Tá bom. Bom, hein? Então é uma regrinha fácil da gente decorar. Agora vamos lá para as outras
dúvidas que às vezes pintam. Agora as mais marcadas, aquelas que como as a gente pessoas distinguiu, prestam né? atenção. Aquele que é mais marcado daquele que é menos marcado. Vou dar um exemplo do que seria um desvio ao padrão que aparece para mais gente, portanto é esse que a gente chama de marcado. Alguma coisa como a gente vamos menos vezes na praia. Esse tem vários, hein? Vamos corrigir? A gente vamos menos vezes na praia. Opa! Vamos lá, o que a gente vai mudar aqui? Agora a gente vê que a Cláudia é craque, porque o que aconteceu até na frase anterior... Posso voltar a outra frase? Eu queria deixar mais uma aqui. Eu queria ter usado aqui o verbo ter em vez de haver. Quer dizer, minha ideia era que essa frase tivesse dois equívocos, seria entre eu e o mar tem uma grande distância. E eu ia comentar que o verbo ter indicando existência é muito comum, mas que o português padrão também toma como erro. Né? Então quer dizer, não é tem uma enorme distância. Há uma enorme distância. Mas agora, a gente não percebe muito, não porque as pessoas percebe. falam muito naturalmente. Tem uma enorme distância. Você sabe que existe quem pesquise isso, não é? E uns anos atrás li um trabalho na universidade, lá na USP, aqui em São Paulo, né? Que quantificava. Assim, o verbo que mais se usa para indicar a existência é o verbo ter. É até estranho em alguns casos, sabe? Aquele tradicional, alguém bate a porta do banheiro e lá de dentro se responde, tem gente. Tem gente. Usar o verbo haver nesse contexto só até esquisito, né? Dizer a gente. Ou existe gente. Não é? Então, quer dizer, muito aquela coisa de adequação ao contexto. Não é o padrão, mas naquele contexto não causa um grande problema. Mas isso tudo porque eu ia dizer que, no fim, eu posso dizer que eu cometi um erro. Por quê? Porque eu queria fazer uma frase que não respeitasse o padrão e no meu vício de usar o padrão eu não fiz. E você fez uma coisa parecida, porque a Cláudia também é craque. O que eu fiz? No português padrão, você leu vamos a gente praia. Vamos... Você leu correto. Eu li correto? A gente vamos menos vezes na praia. Na praia. Você leu a praia porque por conta do seu hábito. Porque eu tô doida pra ir à praia. Um desabafo. Então vamos lá. Bom, o primeiro aqui marcado é esse a gente vamos. Uma questão de concordância aqui. Sempre que se usa essa expressão mais informal, a gente, em vez do nós, que seria mais formal, o verbo deve ficar aqui no singular. Então, uma possibilidade seria a gente vai. A gente vai. Para se manter uma certa informalidade. Se fosse um contexto mais formal, usaria vamos, mas diria nós vamos. Não é? Ok. Então, a gente vai, o famoso menos. Menos. Existe menos, professor? No português padrão, não. Não existe a palavra menos. Esquece, corta ela, joga fora. Menos não existe. Agora, é sempre menos. É sempre menos. Agora, vale pensar, se alguém vai escrever um texto narrativo, vai construir naquele texto narrativo uma personagem que é uma pessoa do povo falando. Aí é outra história. Nesses casos é interessante usar menos, ele existe. Aliás, mas existe igual a gente adora lá, o Adalto, o Leleco, né? E aí, ok, que é o personagem. Faz parte dele. Mas aqui, se você quer falar no padrão culto, é menos. Não pode, menos. Sempre menos. Então, a gente vai menos vezes... O verbo ir, que aparece aqui nessa forma vai. Segundo o português padrão, não se vai em algum lugar. Ir em, se for um meio de transporte. Vou no metrô, vou no meu próprio carro. Agora, para indicar o lugar aonde eu vou, aí seria aqui, em vez desse N, um A, ir a algum lugar. Então... E aqui acontece uma coisa curiosa, porque seriam dois As, né? Ir a algum lugar, esse lugar é a praia. É nesse caso que se usa aquele acento chamado de acento grave, porque acontece a crase, esses dois As viram um A sozinho. Perfeito. Então, a gente vai menos vezes a praia. Ou a gente vai ao cinema. Exato. Né? Então tá bom. Agora, muito comum as pessoas usarem... Falando sobre os quilos, sobre as medidas, a quantidade, também de um jeito diferente do padrão culto. Né? Qual é o correto, por exemplo, de eu falar quando eu tenho uma receita que está escrito assim? Sabe que... Não, eu fiz errado. Quando é da de medida aquilo, eu não... Cláudia, assim. Aí Qual é o jeito correto de falar? Ou o famoso grama. Acontece uma coisa no... Isso existe no português popular também. Algumas palavras, quando mudam de gênero... Gênero é se a palavra é do masculino ou se a palavra é do feminino. Elas mudam de sentido. Então, uma coisa é a cabeça, parte do meu corpo. Outra coisa é o cabeça. É o chefe, é o líder, não é? Com a palavra grama acontece uma coisa assim. No português padrão, quando eu uso a grama, eu me refiro ao vegetal, matinho. A grama que está no chão.
Agora, a unidade de medida é o grama. Por sempre. Isso, sempre então, o grama. vamos colocar 200 gramas, 300 gramas, 500 gramas. Sempre no masculino. Sempre o grama. no masculino, Isso. porque a gente tá falando do grama. Exato. Certo? Mais um erro que é marcado, um erro não, um desvio de padrão que é marcado que chama atenção. O uso do meia no feminino, esses casos de concordância de gênero, masculino ou feminino, são casos que em algumas palavras chamam atenção, não é? A palavra meia tem um efeito parecido com o efeito daquela palavra menos. Mas o caso agora é diferente porque há contextos em que se usa essa palavra meia. Se meia quer dizer metade, sabe? Já que a gente pensou aqui em unidade de medida, né? Muitas vezes se recomenda colocar meia xícara de alguma coisa. E aí tudo bem, né? Meia xícara, porque você está na metade da xícara. Agora, quando a gente fala assim sobre estar cansada, nem tanto. Ou ainda nesse universo das receitas. Pouco. De repente, aquela receita é uma receita que traz algum grau de dificuldade, então aquela receita é meio difícil. Meio difícil. Mas muita gente diria que é uma receita meia difícil, achando que meia deve concordar com a receita. Mas não, quando esse meio quer indicar a intensidade, né, a intensidade do quanto é difícil, aí segundo o padrão a receita é meio difícil. Mesmo que a palavra que vem a seguir seja feminina. Por exemplo, como eu estava falando do cansaço, antes, né? Meio cansada, meio animada, meio desengonçada. Aquela receita deu um trabalhão e por conta disso a pessoa ficou meio cansada depois de fazer aquele prato, por exemplo. Perfeito. E aí, pra gente terminar, o seja e o que às vezes a gente ouve, que é o seja. O tal do seja. Como é que é isso? O esteja também, que são do mesmo campo. E são formas que para o português padrão não são reconhecidas, não existem no padrão. Não existe seja, não existe esteja. É sempre seja e esteja. Seja como for, esteja onde estiver, seja, esteja. Então agora, ó, é praticar, porque as dicas já foram dadas. Basta você lembrar, porque também a gente precisa olhar e depois fazer a lição de casa, né? Que é dar aquela revisada e aí começar a usar do jeito correto, que é o padrão culto. Exato. Tá certo? Tá certo. Exatamente isso. Professor Henrique, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer muito grande receber e ajudar o nosso público a entender um pouquinho mais sobre a língua portuguesa e o padrão estabelecido. Lembrando que hoje a língua portuguesa reconhece padrão diferente e respeita esse padrão diferente, tá? Mas é muito bacana a gente saber qual é o padrão corretinho e as palavras que existem na nossa língua e aquelas que não existem. Perfeito. Olha, muito obrigado pela oportunidade, pelos parabéns. Que seja um dia muito bom e que você esteja o dia inteiro muito feliz, viu, professor? Parabéns. Obrigado, tchau. Cláudia. Tchau.